muitas vezes incapazes de controlar os seus, no caso de pais de famílias que não conseguem controlar os filhos. Nós temos visto isso cada vez mais e consequentemente, por conta dessas tomadas de decisões erradas, acontece de aumentar muito o sofrimento desses crentes, além, evidentemente, da quebra de comunhão deles com Deus. Então, a minha intenção hoje é falar justamente como a gente deve tomar decisões. O que o crente precisa fazer para tomar decisões baseadas na vontade de Deus, decisões corretas, né? E aí tem vários princípios, essa pregação, esse desafio, como chamam aqui, vai estar dividido em 2 ou 3, vai depender do tempo. E ele está guardado em princípios. O primeiro princípio para se tomar decisões baseadas na vontade de Deus é não confiar no próprio entendimento. Os irmãos podem abrir a Bíblia em Provérbios 3:5, que vai dizer da seguinte forma: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou te apoies, né, no teu próprio entendimento. Mais um pouquinho na frente, Provérbios 28:26, vai dizer: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Ou seja, não confie no seu próprio entendimento. Jeremias também vai dizer, 17:9, esse não precisa abrir: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Nós devemos confiar no Senhor para tomar nossas decisões, irmãos, não no nosso entendimento. Uma decisão, ela pode estar correta, ela pode ser lícita, ela pode ser racional, ela pode ser tudo isso, e ainda assim ela não ser a decisão correta, simplesmente porque não é a decisão que Deus quer que você tome. Isso aí é um fato, porque o nosso horizonte de consciência não é o mesmo de Deus. O horizonte de consciência de Deus é eterno. Nós não sabemos o plano que Deus tem para nós. Por conta disso, se fiarmos apenas no nosso entendimento, é muito perigoso. Isso também é verdade porque, no geral, quando a gente faz isso, na maioria dos casos, nem sempre, mas na maioria dos casos, nós estamos, na verdade, tomando decisões de acordo com as nossas conveniências e as nossas próprias motivações. Vou dar um exemplo. Existia um filósofo chamado Viktor Frankl. Ele não é crente, mas é um bom exemplo. Ele era judeu e ele nasceu em 1905 na Alemanha nazista. Estava começando a perseguição e o irmão dele foi preso, foi mandado para um campo de concentração. A irmã dele fugiu, foi para o México. E ele entrou com um pedido de asilo nos Estados Unidos e recebeu o visto. O problema é que ele tinha uma questão que é os pais dele. Ele não queria deixar os pais dele. O pai dele tinha dito que ele podia ir embora, ele podia fugir. O pai dele não ia poder sair, já era velho e tal. E ele era psiquiatra, então ele tinha também os seus próprios pacientes, e ele estava em conflito. E ele era judeu, é uma família de judeus, lógico. E ele olhou numa pedra que tinha abaixo do rádio e tinha uma letra hebraica, e ele pergunta ao pai dele: que letra é aquela? E o pai dele disse: essa letra só existe em um lugar na Bíblia, no 4º mandamento. E o 4º mandamento é honrar pai e mãe, porque assim terás para que teus dias sejam muitos, né, na terra. Então ele tomou a decisão de ficar. Evidentemente ele foi para o campo de concentração. E lá nesse campo de concentração ele sofreu bastante, mas ele saiu intacto, ileso, de vários e vários anos no campo de concentração. Eu não sei quanto tempo, mas foi muito tempo. Muito tempo.
e ele conseguiu estudar por que as pessoas morriam e por que pessoas ficavam vivas. Ele criou toda uma terapia psicanalítica baseada no que ele chama de logosofia, que seria a pessoa encontrar o seu propósito. Ele notou que todas as pessoas que tinham um propósito, alguma vontade de viver, alguma vontade de continuar, geralmente ficavam vivas. E as pessoas que eram covardes ou tinham medo, geralmente morriam. E isso era uma coisa que ele não sabia explicar. E ele depois saiu do campo de concentração, fez várias palestras e tudo, e ele morreu com 92 anos. Qualquer pessoa iria entender se ele fugisse. Qualquer pessoa iria achar correto. A decisão de fugir seria lícita, seria lógica. Mas ela não era da vontade de Deus. Deus honrou. Mesmo a uma pessoa que não é crente, ele honrou o mandamento. Ele honrou porque ele cumpriu o que era a vontade de Deus, no sentido de fazer o que era correto. O que era correto aos olhos de Deus, não aos nossos olhos. Portanto, irmãos, nós devemos nunca fiarmos nossas decisões em nossos próprios entendimentos, mesmo que essas decisões sejam aparentemente lícitas e corretas. Né? E, evidentemente, nós, para fazermos isso, nós temos dois princípios dentro desse primeiro princípio, que é reconhecermos Deus como nosso guia através da oração. Ou seja, para que nós possamos saber qual é a vontade de Deus, nós devemos reconhecer Deus como guia através das orações. Ao contrário de confiarmos no nosso entendimento, devemos implorar a Deus que nos dê sabedoria para saber qual é a vontade dele. Porque existe uma pegadinha nisso aí, porque as pessoas, geralmente, às vezes até os crentes fiéis, eles acham que Deus vai dar sabedorias a ele por implícito, sem pedir. Mas não é isso que a Bíblia diz. Nós devemos levar todas as nossas questões a Deus. A Bíblia diz que nós devemos orar específica e sinceramente em todas as nossas questões. Então, implorar por sabedoria, pedir sabedoria antes de tomar as nossas decisões é uma condição sine qua non para que você tome uma decisão correta. Tomar decisões sem consultar a Deus vai dar errado e vai causar sofrimentos. Geralmente causa sofrimentos. Entendeu? Segundo princípio, dentro do princípio de não usar o nosso entendimento, seria reconhecermos Deus como nosso guia através do estudo bíblico. Aí eu gostaria que os irmãos, se puder, eu só preciso de 3 pessoas. Uma que abra em 1 Coríntios 2,16, outro que abra em Salmos 119, 105, e uma outra pessoa, outro irmão que possa abrir em Romanos 10, 17. E aí eu vou falar alguma coisa, e aí eu peço que na ordem Coríntios, Salmo e Romanos. Se puderem falar alto, seria bom. Se nós quisermos tomar decisões sábias, devemos ser diligentes no estudo da Bíblia, porque é através da Bíblia que conhecemos a mente de Deus. 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Pois bem, através da Bíblia, nós aprendemos qual é a vontade de Deus. Salmos 119, 105. E obtemos fé também, Romanos 10, 17. Então, nós devemos ser fiéis em um ministério de pregação, na igreja, onde está ensinando a palavra. Nós devemos também ser diligentes em estudar a palavra em casa. Nós devemos fazer isso, porque só estudando a Bíblia nós podemos entender a mente de Deus, nós recebemos a fé para confiar nele e nós também sabemos quais são as suas vontades.
Quais são os seus desígnios? Isso é condição para que você possa tomar verdadeiramente decisões sábias de acordo com a vontade de Deus. Outra premissa, agora nós temos vamos sair aqui da parte do entendimento e vamos para uma outra questão que seria um outro princípio. Ande na luz. Este eu vou ler 1 João 1 5 a 10, os irmãos podem abrir, eu vou ler aqui. Vou dar um tempinho aqui para vocês abrirem. Pronto, vamos ler aqui. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Andar no pecado, irmãos, é andar nas trevas, e isso atrapalha a vida e os pensamentos espirituais, atrapalha as nossas decisões, porque nós não estamos andando em espírito. É impossível a alguém que anda nas trevas poder tomar decisões sábias. Isso não é possível. 1 Pedro 2,11 vai dizer: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais e que combatem contra a alma. Não é isso? Ou seja, quem anda no pecado, anda nas trevas. Não podemos fazer isso e esperarmos tomar decisões corretas. Quem desvia dos mandamentos de Deus está cheio dos próprios caminhos. Veja, Provérbios 14:14 vai dizer: o que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Ou seja, a pessoa que está em pecado, ela vai sempre se ludibriar com os seus próprios caminhos, com suas próprias vontades. E não há como você tomar decisões corretas. E aí as pessoas, às vezes, ficam frustradas, porque suas decisões não dão certo. Por que há tanto sofrimento, tanto problema nas suas vidas? Porque ou não estão cumprindo um princípio básico, que é você andar na luz, você andar em espírito. Outro princípio seria: deleite-se no Senhor. Salmo 37:4, ele vai dizer: deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Ou seja, a maneira de conhecer a vontade de Deus é colocá-lo no centro de nossas vidas. Nós temos que colocar Deus no centro dos nossos próprios, da nossa estima, né? dos nossos próprios afetos. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. É o principal dos mandamentos. Então, os crentes, até às vezes, crentes fiéis, que estão tentando ser fiéis, eles às vezes pensam que a vida cristã é um jogo de proibido, permitido, proibido, permitido, pode fazer, não pode fazer. Mas não é isso. Você tem que deleitar-se nos caminhos do Senhor, você tem que deleitar-se em Cristo, você tem que estar em Cristo, você tem que ser como Cristo. Então, deleite-se no Senhor, goste, coloque Ele no centro de todos os seus afetos, porque assim Ele vai inserir no seu coração os seus desígnios, e Ele colocando nos seus corações os seus desejos, Ele vai realizá-los. O que acontece é que muita gente está cheio de desejos que é seu, e depois fica pedindo a Deus para abençoar e realizar esses desejos. E quando esses desejos não se realizam, ficam frustrados. Você não pode ficar frustrado por uma coisa que você quer, que não é que Deus quer. Então você tem que estar em sintonia com Deus.
Você tem que estar em constante sintonia com Deus para que você possa tomar decisões corretas e assim não sofrer com decisões erradas. E nós estamos falando do crente verdadeiro, não do crente que já saiu, que está fora, que se desgarrou, que está numa situação de que nós não sabemos como vai ser. Nós estamos falando do crente que está tentando. Nós precisamos olhar para nós mesmos para que nós possamos tomar decisões, porque não adianta achar que nossas decisões não terão consequências. Porque existe a lei da semeadura e tudo que nós plantamos aqui, de alguma forma nós vamos colher. E essa é a lógica de, como eu já falei antes, eu falei até para os jovens, a lógica da chuva cair para o justo e para o injusto. O que vai diferenciar isso vão ser como o justo reage em relação ao injusto. É só isso. Então nós temos que nos deleitar em Cristo para que nós possamos ter para que os nossos desejos sejam que nem os de Davi, que o nosso coração seja um coração segundo o coração de Deus. Isso não é deixar de pecar, é diferente. Davi foi homicida, Davi foi adúltero e homicida, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus. É o que diz a Bíblia, né? E ele pagou por esse homicídio a vida inteira. Não é isso? Então, apesar disso, Deus fez a sua vontade na vida de Davi, assim como fez a vontade dele na vida de Paulo. Eu não esqueço do versículo que diz que Deus diz que só eu sei o quanto este vai sofrer pelo meu nome. Ele já estava pagando a perseguição que ele estava dando à igreja. Mas pagando com glória, é engraçado, né? Deus transforma transformou, como Deus diz, né? A tudo transforma, né? Nos evangelhos ele fala, né? Então, ele transforma aquele sentimento, aquele castigo terreno de Paulo, de sofrer pelo nome de Cristo em glória. Porque ele perseguiu muito a igreja. Os outros também foram, mas Paulo foi muito mais perseguido. Se você olhar, o quanto ele foi perseguido foi dentro da igreja, fora da igreja, dos judeus, dos gregos, dos romanos. Foi difícil para Paulo, mas ele sabia que estava fazendo a vontade de Deus, ele estava em sintonia com Deus, e porque ele estava em sintonia com Deus, num relacionamento completo com Deus, ele tinha certeza de que suas decisões eram corretas, e sempre foram, né, até o fim da vida dele. E aí, o último princípio dessa pregação de hoje, porque ela vai ter mais, é: não tome nenhuma decisão que possa fazer com que você haja contra a palavra de Deus. Aí vamos abrir em João 8, 31 e 32. Vai dizer da seguinte forma: Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, tomar decisões sábias, muito simplesmente, é tomar decisão de acordo com a Bíblia. Em muitos casos, é simples assim. É tomar decisões de acordo com as palavras de Deus. Jesus, então, descreve isso como continuar na minha palavra, permanecer na minha palavra. No momento que você sai da palavra, você automaticamente está desobedecendo, e qualquer decisão baseada em algo que vai fazer você ir de encontro à palavra de Deus, você não está fazendo uma decisão sábia. E essa decisão provavelmente vai gerar consequências ruins para você, né? Isso significa, então, isso aí é o cerne de você viver pela fé. Você vive pela fé, é simplesmente acreditar em Deus e obedecer à palavra de Deus e confiar que Deus vai resolver e suprir as necessidades para aquela decisão que você tomou baseada na palavra de Deus. Se você toma uma decisão baseada na palavra de Deus, você não deve se preocupar absolutamente como Deus vai resolver os problemas. Porque no momento em que você toma uma decisão que você tem certeza que está baseada na sua palavra, não é mais responsabilidade sua resolver os problemas para suprir aquela decisão. Deus vai suprir. E aí, por isso, que isso se chama viver pela fé. E Hebreus 10, 38 vai dizer: mas o justo viverá pela fé.
e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Isso é muito simples, mas também muito difícil de fazer às vezes. Porque requer o quê? Um salto de fé. Porque não adianta você não tomar uma decisão esperando ver se vai dar certo. Você vai tomar uma decisão confiando que vai dar certo, porque você tem plena certeza que você está fincado no Espírito, você está andando no Espírito, você não está tomando a decisão baseada nos seus próprios entendimentos, você não está em trevas, você está andando na luz e você não está tomando a decisão contra a palavra de Deus. Não é? Isso, o cristão tem que estar claro quando for tomar essas decisões, tomar suas decisões na vida. E aí eu vou dar uns exemplos, porque essa premissa tem um pouco mais de problemas, então vamos a alguns exemplos. A Bíblia diz o seguinte, em 1 Coríntios 15:33, os irmãos não precisam abrir, eu vou ser um pouco rápido aqui. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso aí, 1 Coríntios 15:33. Romanos 12:2 vai dizer, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E em Efésios 5:11 vai dizer, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Ou seja, o que é que a gente pode tirar disso dentro de um contexto de tomada de decisões na nossa vida? Tomar decisões que nos leve a vivermos diuturnamente contra a vontade de Deus, ou presenciando o mal, se aviltando com a presença do mal, sendo conivente com isso, com o mal de terceiros, mesmo que seja por obrigação, vai ser uma decisão errada. Vai ser uma decisão errada. Vou dar um exemplo bíblico, para não entrarmos em exemplos de nós e ninguém fique como se fosse apontando o dedo. Vamos pegar Ló. Ló os homens de Ló teve um problema com os homens os servos dele teve um problema com os servos do tio dele, de Abraão. E eles chegaram a um problema de ter que conversar. E o Abraão disse assim, olha, para onde você for, eu vou para o outro lado. Né? E Ló olhou ali aqueles campos verdejantes ali e disse, ó, eu vou para lá, né? Ali está bom. Primeira decisão errada. Porque a primeira decisão era ele nunca ter se separado do tio dele. Essa foi a primeira decisão. Por quê? Ele não era homem para resolver o problema com os homens dele. Alguma coisa tinha, eles tinham que resolver o problema. Eles não resolveram o problema, ele preferiu se separar. E ele diz, ó, tá dando problema, então Abraão chegou e disse, olha, você vai para um canto, eu sou o seu tio. Né? O Abraão estava numa posição hierárquica superior a Ló. Era a obrigação de Ló resolver o problema. Nós estamos falando aí de um tempo bem diferente de hoje. E Ló escolheu ir para os campos verdejantes. É interessante que Ló era como pastor, tinha gado, tinha tudo. Mas o que é que acontece depois, né? Acontece que os anjos, quando vão destruir Sodoma, né, e Gomorra, encontra Ló na frente da porta da cidade. Quer dizer, o cara nem continuou como pastor, ele não usou nada. Na verdade, ele tomou uma decisão ali, foi para lá e foi viver na cidade. Num lugar onde todo dia, a própria Bíblia diz, aviltava a sua alma. Ele estava vendo o mal todo santo dia. Você viu o que aconteceu com Ló? Nós não devemos se colocar em situações onde nós estamos na presença do mal toda hora, porque isso vai aviltar nossa alma. Então, sempre que uma decisão te coloca numa situação dessa, é bom pensar. É bom pensar se é uma boa decisão, porque não é bom nós estarmos em contato com o mal todo dia. Eu trabalhei num jornal, todo dia eu estava em contato com o mal. Entendeu? Eu passei muito tempo fora da igreja quando eu estava naquele jornal. No dia que eu saí, foi que as coisas começaram a dar certo para mim. Eu pedi para sair. Eu cheguei lá, não dá mais, vou sair. Aí cheguei para minha esposa, ó, não dá, eu vou sair, Deus vai resolver. Eu comecei tudo do zero. Eu estava aqui, fui para cá, assim. Porque não dava. Não era legal. Você via todo tipo, sorte de coisas ruins.
2, tomarmos decisões que nos façam negligenciarmos a igreja. Nos faça afastarmos, nos afaste da congregação. Essas decisões nunca são boas. Nunca dão certo. Podem parecer interessantes no início, mas vai gerar problema. O que é que diz, por exemplo, Hebreus 10, 25? Vai dizer, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não é uma coisa legal, uma coisa boa para o cristão se afastar da congregação. Eu não estou aqui julgando ninguém, não estou julgando ninguém, só estou dizendo o seguinte, Paulo diz que a gente deve permanecer da forma como nós fomos chamados. E ele está se referindo diretamente a uma mulher ou um homem que entra na igreja e ele estava casado com um incrédulo. Mais ou menos isso que ele está falando. Mas isso pode ser aplicado a qualquer outra situação. Se você está numa situação, você foi chamado, vai depender da fé de cada um se a pessoa vai fazer uma coisa ou outra. Por exemplo, eu decidi jogar todos aqueles meus anos de trabalho naquela empresa fora e confiar no Senhor. Mas você tem uma obrigação, você tem que fazer alguma coisa. Então, existe uma forma correta de fazer as coisas, que é o quê? Você não vai se conformar, como diz lá no outro versículo, se conformar com os rudimentos do mundo. Você vai dizer, olha, Senhor, eu estou aqui, eu estou nesse lugar, esse lugar está me afastando de Ti, e eu vou pedir para que o Senhor me tire daqui. Eu acho que Ele vai fazer. Eu fui mais rápido, eu já não aguentava mais, era 10 anos, eu saí mesmo. Eu saí sem nem pensar. Mas não é bom nenhum tipo de decisão que vai te colocar longe da igreja. Não é bom. Não é bom. Depois, cada um vai ter as suas próprias convicções, seus próprios exemplos. Cada um observe a sua vida e verifica. Cada um, sem apontar dedos nem nada. A Bíblia também vai dizer que para não nos colocarmos em um jugo desigual com o incrédulo. Ele vai dizer isso. Então, em 2 Coríntios 6,14 vai dizer, não vos prendais a um jugo desigual com infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. O que é jugo desigual? Jugo desigual, o jugo é o peso que o cara que coloca no animal, né? O que ele está dizendo é que não é bom nós tomarmos decisões que nos colocamos em uma condição assimétrica com o incrédito, em um relacionamento assimétrico. E o que é um relacionamento assimétrico? É não ter relacionamento absolutamente com o incrédulo. Eu não posso ter uma sociedade, não posso ter nada com o incrédulo? Não. É algum tipo de relacionamento que coloque você em uma situação de subjugo. Porque fatalmente vai dar problema para você. Porque vai dar problema. Nós estamos falando de incrédulos. Então, o jugo desigual é uma situação assimétrica. Está dizendo? E aí, cada situação, cada um vê a sua situação. Por exemplo, teve um caso numa igreja que o irmão estava indo bem, ele tinha lá um negócio, ele tinha tudo, estava funcionando, e ele achou por bem crescer o negócio, e aí ele encontrou um sócio, e meteu um sócio no negócio dele. E esse cara é incrédulo. Aí, depois de um tempo, ele foi preso. Ele foi preso. Porque o cara estava fazendo falcatrua. Dentro da empresa que entrou com ele. Entendeu? Isso é jugo desigual. Então você tem que tomar cuidado. Não é absolutamente condenar. Eu estou dizendo apenas que se você fica em jugo desigual, você fatalmente vai se dar mal. Não é uma boa decisão tomar decisões que te coloquem em jugo desigual com um incrédulo. Não absolutamente, não ter nada com o incrédulo. Apenas você tem que tomar cuidado, porque o mundo sempre vai pegar na munheca do cristão, não do incrédulo. Ele nunca vai atrás do incrédulo, vai atrás do cristão. É ele que vai ser servido de mau exemplo. É ele que vai ser
espinhado, é ele que vai ser escarnecido. E é o nome de Deus junto com ele que será escarnecido também. Né? Então, nós temos que ter esse problema, essa questão. Outra coisa que não é a vontade de Deus, que um crente frequente estudos bíblicos, ou veja, tenha um certo tipo de como é que eu posso dizer, estude falsas doutrinas. Por exemplo, eu ouvi aqui uma vez que o pastor estava conversando, que o pessoal, os cristãos da nossa igreja não assistem às nossas pregações. Mas é porque, no geral, eles estão assistindo pregações de outros pastores. Aí eu pergunto, que pastores e que tipo de pregação? Isso é muito importante. Porque se você está estudando e vendo pregação de pastor que faz stand-up comedy, tá? Que prega o que não deve ser pregado, você toma decisões de praticar estudos ou frequentar determinados tipos de estudos ecumênicos que vai te colocar contra a própria fé da tua igreja que está pregando, não são boas decisões. Não são boas decisões. A menos que a pessoa o faça de uma forma muito consciente. Por exemplo, eu fiz um curso de filosofia. Passei 5 anos no curso de filosofia de um filósofo. O cara era católico. Tá? Não vou dizer o nome aqui, não vou fazer propaganda. Ele era muito bom. Todos os ensinamentos são bons, mas é cheio de espinha ali. Então, eu tinha consciência do que eu estava fazendo, eu queria estudar aquilo ali, eu queria saber daquelas coisas, mas aquilo não me influenciou porque eu estava utilizando como um estudo. Mas, mesmo assim, não é uma decisão muito sábia se você não tem muita consciência do que você vai fazer. Porque pode te corromper de alguma forma. E aí, de repente, você está com... Você não sabe mais nem onde está cantando o galo, né? E aí está trazendo coisas erradas para dentro da igreja, está começando a ver coisas que você começa então a questionar coisas que você deveria ter estudado junto com os líderes e as pessoas, os pastores da igreja. Então, esses são os principais princípios, assim, os primeiros. Tem mais, agora a gente vai para outros na próxima pregação, mas eu espero, os senhores me perdoem o palavrão aí, entre aspas, o palavrão que foi dado, porque realmente quando eu penso naquele tempo ali, parece que eu volto a tudo que estava acontecendo, entendeu? Que foi um tempo muito ruim, muito ruim. Eu tive o meu espírito muito para baixo naquela época. Graças a Deus, Deus me livrou daquilo ali. Mas é isso que os irmãos têm que ter em mente, para que depois os irmãos não estejam pedindo oração para coisas que talvez não seja a vontade de Deus, e ele não vai atender, e os irmãos ficarão frustrados e tristes, e cada vez mais, como é que eu posso dizer, com o espírito entristecido na igreja, por conta de que no fundo, vocês estão pedindo, o irmão estaria pedindo uma coisa que não deveria estar pedindo, ou não deveria ter decidido uma coisa que decidiu. A ordem é estudar, perguntar a Deus, saber estar em sintonia com Ele para pedir, para decidir, e não decidir e depois pedir que Ele abençoe. A ordem é inversa. Muita gente faz a ordem inversa. Decide e depois, eu peço oração aqui, quero que Deus abençoe. É problema teu, Deus, abençoe. Eu já decidi, já. Aí não adianta, aí não vai dar certo. Não é? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor Deus. Perdoa-me aqui por qualquer excesso que tenha cometido, Senhor Deus. Eu te digo, Senhor Deus, que não foi da minha intenção. Espero, Senhor Deus, que isso não cause problemas para a igreja por conta disso. Pedimos, Senhor Deus, também que abençoe a todos que estão aqui, os que não puderam vir, Senhor, para que eles possam estar aqui, Senhor Deus, cheios do Espírito, Senhor Deus, para que essa igreja se torne, volte ao seu primeiro amor, como eu tenho visto em vários vídeos aqui antigos da igreja, Senhor Deus, a igreja que foi plantada há tanto tempo, Senhor, e precisa, Senhor Deus, de um avivamento aqui, Senhor Deus, para que todos os seus membros possam se regozijar
da comunhão com os irmãos, Senhor Deus, do estudo da palavra, Senhor Deus, e no crescimento dos teus espíritos, Senhor Deus. Pedimos isso em nome do teu Filho Jesus. Amém.